Bom, estamos gravando. Hoje é a segunda aula de mecânica dos sólidos. Nós vamos ver hoje um pouquinho de vetores, associado com algumas aplicações também já de forças também, tá? Sempre de forma forças aplicadas a sistemas estáticos. Então é estática mesmo. Bom, na aula passada nós vimos, foram apresentados para vocês todas as condições, as situações, as considerações do plano de ensino. Alguém tem alguma coisa a dizer? Fique à vontade para abrir seu vídeo, abrir seu áudio, para manifestar. Fique à vontade mesmo, gente. Pode abrir o áudio, o vídeo à vontade. Só preciso saber se vocês têm alguma consideração sobre o plano de ensino. Vocês entenderam bem? Tem alguma dúvida sobre o sistema de avaliação, principalmente? Por, por mim tá tranquilo, professor. Tranquilo? Uma coisa que eu esqueci de perguntar Hum? vai ter atividades, né? Mas pode ter também algum trabalho ou alguma coisa que, além das atividades? Pô, porque sempre vão ser exercícios, né? Então, Hum. sejam atividades ou seja trabalho, eles vão ter o mesmo teor, Ah, sim, tá? entendi. Então, são... Mas pode sim, pode ter. Mas sempre com prazos para vocês fazerem, né? Não vai ter Entendi. uma prova efetiva, né? Vocês vão ter aí um prazo para fazer um exercício, por exemplo. E vai valer nota. É isso assim que nós vamos trabalhar. Beleza. Tá? De forma bem tranquila, bem sossegada mesmo. O mais importante é a aprendizagem de vocês. Ok? Eu vou compartilhar a tela, então. Eu vou sair daqui, tá? Parar de compartilhar. Vou compartilhar a tela com vocês, para a gente já começar. Cadê? Não. Ok. Então, mecânica dos sólidos, vetores. Nós vamos ver algumas situações com vetores, tá? Vocês lembram da aula passada que nós chegamos a tratar um pouco sobre a questão dos vetores, né? Foi falado para vocês que para ser vetor não basta ter módulo, direção e sentido, né? Todo vetor tem módulo, direção e sentido, mas para ser vetor deve respeitar obrigatoriamente isso aqui, tá? As regras da álgebra vetorial. Tá certo? Então, isso é muito importante. Para ser um vetor, tem que respeitar as regras da álgebra vetorial. Nem tudo que tem módulo, direção e sentido é vetor. Tá? Mas todo vetor tem módulo, direção e sentido. Bom, algumas eu deixei para vocês lá no AVA algumas notas de aula sobre vetores. Então vocês podem olhar lá, fiquem à vontade. Lá tem algumas imagens também. Vamos ver primeiro como que a gente pode considerar os vetores num sistema bidimensional. Tá? Então, vamos aqui estabelecer um sistema bidimensional x e y, tá? E aqui nós vamos colocar um vetor. Vou colocar um vetor saindo da origem, mas ele não precisa sair da origem. Mas vamos supor que ele saia da origem e vá até um ponto P. Qual que é? Bom, o que vai definir esse vetor é... Bom, primeiro, nós temos um sistema de coordenadas. Né? Sem um sistema de coordenadas, eu não consigo definir um vetor. Tá? Mas nós podemos chamar esse vetor de um vetor, por exemplo, vetor R. Nesse sistema de coordenadas, o vetor R ele pode ser chamado também
desse segmento que vai de O até P, mas é um segmento orientado. E nós temos, ele tem uma componente na direção X, mais uma componente na direção Y. Essas componentes nas direções X e Y, opa, tá? Nós vamos chamar de, eu não gostei disso aqui, porque o R ficou bem aqui em cima, vamos colocar o R aqui, tá? Fica mais... Então aqui nós temos o Rx e aqui nós temos o Ry. Tá? E do ponto de vista das coordenadas, o Rx vai ser o ponto... perdão, deixa eu voltar um pouquinho aqui. O ponto P, ele é o ponto Rx, Ry. Tá? Então, com isso, a gente tem o vetor, cujo módulo, tá, é dada pela raiz quadrada de Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado. Tudo bem até aqui, gente? E se nós tivermos um ângulo, por exemplo, o ângulo alfa, né, se nós olharmos aqui, nós temos um triângulo retângulo. Eu vou reproduzir esse triângulo retângulo aqui embaixo, só para a gente poder observar. Tá? Então nós vamos ter desse lado o Ry, aqui o Rx, aqui o R e aqui o alfa. Então, procurar os triângulos retângulos é importante para a gente, nos sistemas que nós formos trabalhar. Bom, nesse caso aqui, nesse caso que nós estamos trabalhando, vamos observar que o seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. E o cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, nós podemos escrever as componentes Rx e Ry, né, no caso Ry, como sendo R, que é a intensidade do vetor R, vezes o seno do ângulo alfa. E o Rx como R cosseno de alfa. Vocês podem perguntar, professor, isso é regra? Não, isso não é questão de ser regra, porque se você tiver, por exemplo, caracterizando esse ângulo aqui, por exemplo, o ângulo beta, então vai inverter, vai ser R cosseno beta, e o Ry e o Rx vai ser R seno de beta. Tá certo? Vocês entenderam essa ideia, gente? Até agora, tem alguma pergunta que vocês queiram fazer? Tudo bem? Tranquilo, né? Só é mais para relembrar mesmo. Bom, então vamos agora observar um sistema tridimensional. Então, se nós temos um sistema tridimensional, nós vamos chamar aqui de x, y e z. E agora, nós precisamos garantir que esses eixos eles respeitem um padrão. O padrão que ele respeita é x, produto vetorial, y tem que ser igual a z. Então, o x, uma vez identificados o x e o y, o z já está automaticamente identificado. O z não poderia ser para trás, por exemplo. Eu não poderia ter, por exemplo, o z para trás. Se eu colocasse o z dessa forma, nesse sistema, estaria errado, tá? Por conta do padrão que nós utilizamos.
Ah, professor, mas eu posso mudar o padrão? Não deve, porque padrão é justamente uma linguagem que a gente usa internacionalmente. Tá? Aí aqui você pode colocar o chapéuzinho para garantir que você está falando sobre os vetores unitários. Eu também posso representar por IJK. Eu, por exemplo, Fred, gosto muito de usar a notação IJK. Mas se você gostar de usar a notação XYZ, fica à vontade. Só que você tem que indicar que é um versor, né? Um vetor unitário, né? Então, versor, ele define um vetor unitário. O vetor unitário, ele tem módulo 1, tá? Então, se o módulo desse versor é 1, significa que ele indica unicamente a direção e o sentido. Então, por exemplo, se você tem o vetor, né, o vetor R, como a gente estava vindo trabalhando com R, né, vamos voltar aqui. Então, se nós temos esse vetor R que está apresentado aqui para a gente, né, vamos copiar ele, vamos trazer para cá. Bom, se nós temos aqui o vetor R, como é que a gente faz para encontrar o versor R? Tá? O versor R, ele é igual ao vetor R dividido pela norma, né? Pelo módulo de R. Então, quando a gente faz isso aqui, a gente está definindo o versor. Então, nesse caso aqui, essa estrutura matemática, ela nos fornece apenas a direção e o sentido. Não fornece para nós o módulo. Muitas das vezes nós queremos isso mesmo. Muitas das vezes nós queremos apenas a direção e o sentido. Nós não queremos a, a intensidade. Eu vou dar um exemplo aqui para nós, para a gente poder ver. Vamos supor que nós tenhamos aqui um sistema bidimensional. Tá? Então vamos lá, x e y. E um vetor R. Tá? Então nós temos aqui um vetor R. Esse é um vetor. Então vamos supor que esse vetor R ele está num sistema bidimensional que está caracterizado em centímetros. Tá? Então ele está caracterizado em centímetros. Isso significa que a distância entre o ponto O e o ponto P, eles nos fornecem uma distância. Vamos supor, só para facilitar um pouquinho nossa vida, vamos supor que aqui seja 4 e aqui seja 3. Tá? Então, se em x a distância é 4 centímetros, e em y é 3 centímetros. Bom, eu quero achar agora, não o vetor, mas eu quero achar o versor. Eu quero achar o versor que representa essa direção e sentido. Tá? Eu vou chamar de lambda. Nesse caso aqui, lambda, ele é igual ao versor R. Mas por que você está chamando de lambda, professor? Por que não chama de R? Porque nós vamos começar a usar o versor lambda daqui a pouco, um sistema tridimensional. Então, eu já estou acostumando vocês com a notação. Então, nós temos aqui o lambda. Mas como que eu faço para achar lambda? Lembra que o versor, ele é dado pelo vetor dividido pelo módulo do vetor. Tá? Então, se o vetor se o vetor é 4 na direção x mais 3 na direção j,
né? E o módulo é 5, tá? Então nós vamos ter o lambda, ele vai ser 0,8 na direção x mais 0,6 na direção j. E observa que ele é adimensional, ele não tem dimensão. Você não vai colocar centímetros nele. Por quê? Porque o numerador dessa fração está em centímetros, porque é 4 centímetros e 3 centímetros. E o 5, que é a intensidade, também é em centímetros. Então, com isso, nós vamos ter centímetros sobre centímetros, de tal forma que o versor ele é adimensional, não tem dimensão. Então vamos supor que a gente queira determinar um vetor que está na mesma direção de R, mas que não seja centímetros. Vamos supor, vetor força. Vamos supor que a gente tenha um vetor força aqui na mesma direção e sentido que o vetor R, tá? E nós queremos trabalhar com esse vetor. Mas o que nós temos são as dimensões de R em centímetros. Nós não temos a dimensão de F, mas nós sabemos que a intensidade da força é, por exemplo, 10 newton. Como é que eu vou representar esse vetor, tá, o vetor F, se eu só tenho a intensidade dele? Mas veja que nós temos o lambda. Então, o vetor R, ele é a intensidade de R vezes o versor lambda. Então, ele nos dá, o versor lambda nos dá a direção e sentido. Mas eu posso escrever qualquer vetor em termos de lambda. Por exemplo, o vetor F vai ser o módulo de F vezes o vetor lambda. Observe que o vetor lambda, ele é o mesmo, tanto para o vetor R quanto para o vetor F. Por quê? Porque a direção e sentido de R é igual à direção e sentido de F. O que muda é a intensidade. Então, se a intensidade do vetor R é diferente da velocidade do vetor F, mas ambos estão na mesma direção e sentido, então eu posso representar dessa forma. Então veja que, uma vez que nós conhecemos o vetor R, então nós determinamos o vetor lambda, que nos dá direção e sentido de R. Então agora eu posso substituir o lambda aqui em F. Então eu vou substituir. O F, então, vai ser o módulo de F vezes o vetor lambda. Então vai ser 0,8i mais 0,6j. Lembra que ele é adimensional. Ele não tem dimensão. Tá? Esse aqui é o versor lambda. Então, com isso, substituindo 10 newton, nós vamos ter 8i mais 6j newton. Como o lambda é adimensional e a intensidade da força é 10 newton, então nós obtivemos o vetor força em newton. Olha o passo que nós fizemos, então. Nós temos aqui as dimensões nós temos, né? Então, as dimensões da distância. Então, nós temos 4 centímetros em x e 3 centímetros em y. Então, com isso, nós temos o vetor R, que é o vetor distância. Mas nós não queremos o vetor distância, nós queremos o vetor força. Mas eu só tenho a intensidade do vetor força. Eu não tenho a direção e sentido do vetor força. Então, o que a gente faz? Qual que foi a técnica? Nós, então, operamos com lambda. Determinamos o versor lambda e substituímos o lambda aqui no vetor força. Com isso, nós determinamos o vetor F.
Tudo bem, gente? Alguma dúvida nesse procedimento? Estão acompanhando? Ou estão assistindo CPI? E vocês, hein? Ó, agora então, já que vocês entenderam esse procedimento, nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Eu ainda tenho essas informações, tá? Vou trabalhar com essas informações aqui e eu ainda quero o vetor F. Só que ao invés de trabalhar da forma que nós trabalhamos, nós vamos fazer o seguinte, nós temos aqui dois triângulos retângulos, né? Na verdade eu vou trabalhar com... Tá, posso trabalhar com dois, não tem problema não. Vamos lá. Então nós temos aqui 3 centímetros, aqui é 4 centímetros, né? Essas são as informações que nós temos. E nós temos também o vetor força. Então o vetor força está aqui. É o que a gente quer obter. Uma outra forma de trabalhar, que não seja com o lambda, consiste em determinar o ângulo. Então, como é que a gente pode determinar? Por que determinar o ângulo? Porque, veja que se nós, então, escrevermos o mesmo triângulo, tá? E agora, ao invés de trabalhar com R, nós trabalharmos com F, então aqui vai ser FY e aqui vai ser FX. E aqui é o mesmo ângulo alfa. E aqui é o F. Então é um triângulo retângulo. Os dois são triângulos retângulos, tá? Então veja aqui. Nos dois triângulos eu posso trabalhar de tal forma que eu obtenho também o fx e fy. O que nós sabemos é que o f, o vetor f, ele pode ser escrito como fx na direção x mais fy na direção j. Então, desse triângulo aqui, eu obtenho o alfa. Então, veja que aqui eu vou obter o alfa. Eu sei que o alfa é o arco cuja tangente é o cateto tangente aqui nesse caso. Vamos começar fazer devagar. Se estiver muito devagar, vocês falam para mim, tá? Eu vou fazer mais devagar, mas se estiver muito devagar, vocês me falam. Então, eu sei que a tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, eu sei que o alfa é o arco cuja tangente é 3/4, tá? Então, com isso, nós podemos determinar o alfa. E nós obtemos 36,9. 36,9 graus. Então, agora desse outro triângulo aqui, nós podemos então dizer que fx é f cosseno de alfa e fy é f seno de alfa. Então, observem que uma vez que nós conhecemos o alfa por conta de um dos triângulos, o triângulo das dimensões de distância, nós podemos obter o f, o fx e o fy. O fx e o fy, então, uma vez que o f é 10 newton, nós podemos fazer o cosseno de 36,9 vai dar aproximadamente 0,8 vezes 10, que vai dar 8 newton. E o seno de 36,9 vai dar 0,6 vezes o 10, vai ser 6 newton. Portanto, a gente pode escrever o F como sendo 8i mais 6J newton.
e com isso nós obtivemos o vetor f. Anteriormente, olha só, é o mesmo valor. Vocês podem olhar aqui, ó. 8i mais 6j newton, 8i mais 6j newton. Acompanharam? Sim ou não? Beleza! Agora, então, nós podemos voltar para o sistema tridimensional que a gente tinha começado a trabalhar. Mas antes, eu queria mostrar para vocês que essa direção e sentido, elas podem ser atribuídas pelo lambda também. Então, o lambda vai ser um vetor unitário que nos fornece a direção e sentido de um vetor. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ter um vetor... Nós vamos ter um vetor R também. Então, mais uma vez, nós vamos trabalhar com distâncias. E esse vetor R, tá, ele é tridimensional. Então, agora, nós sabemos que tem um Rx, um Rz e o Ry, tá? Então, esse é nós então estamos especificando, nesse caso, as componentes desse vetor, tá? Então, nós temos aqui, peraí. O Rx, o Ry, o Rx, ficou, não faz não, e Rz. Então nós temos aqui as três componentes. É tridimensional, 3 componentes, no máximo. Pode ter 2 componentes se ele estiver no plano. Então, como é que nós vamos fazer agora para determinar essas componentes? Não tem segredo. A gente sabe que o vetor R é dado por Rx na direção Y, mais Ry na direção J, ou Y, né? Mais Rz na direção K. Tá certo? Então, como que nós vamos fazer? Agora, existem várias formas da gente fazer. Existe, por exemplo, um método que você pode trabalhar com os ângulos diretamente entre o vetor e os eixos. Aqui, aqui e aqui. Nós não vamos trabalhar com esse. Professor, eu posso trabalhar com esse? Pode, não tem problema não, tá? Pode trabalhar com ele sim. Bom, mas eu posso trabalhar com um modo também que vem. Nós temos aqui o ângulo alfa e o ângulo θ. Então, o ângulo alfa, ele é o ângulo que vai de x até... Deixa eu tirar esse aqui, só um pouquinho. Ele vai de x até a linha que é a projeção do vetor sobre o plano XZ. Esse é o alfa. E o θ vai da linha projeção em XZ até o vetor R. Então veja que são 2 triângulos retângulos. Então nós vamos dar nome aqui para ficar mais fácil. Lembrando que se tiver muito devagar, vocês falem que eu vou mais rápido, tá? Então aqui nós temos o ponto O, que é a origem, temos o ponto A, temos o ponto B e temos o ponto C, tá? Eu vou montar agora Aqui é 90 graus, tá? E aqui é 90 graus, tá? Então nós temos 90 graus e 90 graus ali. Então 90 graus num dos triângulos está em alfa,
em A e no outro triângulo está em B. Então vamos montar esses dois triângulos, tá? Então um dos triângulos vai ser de O até A. Daqui a pouco eu vou pôr nome neles, tá? A letra neles. Oh. Aqui, pronto. Então nós vamos ter aqui o ponto, ponto O, o ponto A e o ponto B. Então nós temos entre A, se tiver alguma coisa que vocês não acompanhem, vocês falem, tá? Entre A e B, nós temos essa distância que é RZ. Então, entre A e B, nós vamos ter RZ. Entre O e B, nós temos a linha de projeção de R sobre o plano. Então, entre O e B, nós vamos chamar de Rho. Ah, poderia ser outro nome? Pode chamar do que você quiser. Ah, professor, eu quero chamar do nome da minha cachorrinha. Pode ser? Pode. Você pode dar o nome que você quiser. O importante é que, assim, que você se identifique, que você identifique o que você está fazendo. É importante essa identificação, que você saiba o que você está fazendo. Bom, e de O até A é o Rx. E no vértice O, nós temos o ângulo alfa. Tá? Então, aqui nós identificamos o triângulo. E identificado o triângulo, nós podemos então trabalhar com senos e cossenos. Então, eu vou um pouco mais rápido, mas se vocês tiverem dúvidas, vocês falem, tá? O Rx, ele vai ser Rho cosseno alfa. E o Ry, ele vai ser Rho seno de alfa. Então veja que aqui nós já identificamos o Rx e Ry. Mas nós temos um tal de Rho aqui, que eu não sei quem é. Nós não conhecemos. Nós conhecemos o alfa, mas o Rho não sabemos quem é. Tá? Bom, o outro triângulo que nós temos aqui é o triângulo OBC. Tá? Então nós vamos representar aqui o vetor OBC. Então vamos lá. O até B. E aqui até C. Então eu vou dar nome para eles novamente. Vou dar nome para esse pessoal aqui, tá? Então aqui nós temos o ponto O, o ponto C e o ponto B. Entre O e C está R. Entre B e C nós temos RY. E entre O e B nós temos Rho. De tal forma que nós vamos escrever que o Rho... Ah, e o ângulo que está em O agora é o triângulo que está na vertical, né? No plano vertical. Esse daqui. Então, o ângulo é θ. Então, o Rho vai ser R cosseno θ. Tá? E o RY vai ser R seno de θ. O R nós conhecemos. E o θ também. Quem nós não conhecemos é o Rho. Então vamos trabalhar justamente com esse Rho, que é quem vai nos dar os elementos que nós precisamos, então, agora. Veja que nós identificamos quem é o Rho agora. Tá? E uma vez identificado quem é Rho, então nós vamos trabalhar o Rho aqui. Como que nós vamos fazer? O Rx é igual a Rho, mas quem é Rho? R cosseno de θ. Tá? Vezes cosseno de alfa. E o
tem um erro aqui, né? Eu coloquei RY aqui, ninguém falou nada, né? Mas não é RY não, tá, gente? É RZ. Aqui é RZ, tá? E RZ vai ser igual ao ρ, que é R cosseno de θ, vezes o seno de alfa. Então, com isso, nós obtivemos o vetor R, tá? Que é esse vetor aqui, e as suas componentes. Quem são as suas componentes? Rx é R cosseno θ cosseno alfa. Ry, nós temos que é o R seno θ. E o Rz, que é R cosseno de θ seno de alfa. Então aqui nós conseguimos determinar as componentes do vetor R, fazendo as projeções. Pessoal, dúvidas? Tá muito devagar, né? Posso andar mais rápido um pouquinho ou tá bom? Tá bom? Mas tem alguma dúvida aqui nessas passagens, nessas considerações? Alguém quer falar alguma coisa? Beleza. Então agora, já que está tranquilo, então vamos dificultar um pouquinho? Já que vocês entenderam tudo, que está tudo certo. Vamos fazer assim, copiar. Senão vocês vão falar assim, né? Vocês vão falar para os meus colegas, né? Ah, o professor Fred só passa coisinha fácil para nós. Ah, não. Vamos procurar outro professor de mecânica dos sólidos. Esse aí está muito devagar. Vou fazer o seguinte agora. Uma outra proposta de identificação. Tá? Uma outra proposta de identificação. Então vamos lá. O ponto O é 0, 0 e 0. O ponto C é Rx, Ry e Rz. Tá? Gente, presta atenção, que isso aqui é muito complicado, tá? Então, o vetor OC, ele vai ser C menos O. Não é 0, tá? É O. Aqui é 0. 0, 0 e 0, tá? Então, OC vai ser C menos O. Então, OC, que é o vetor, vai ser Rx, Ry e Rz. E o módulo de OC vai ser Rx² mais Ry² mais Rz² raiz². Ah, professor, será que é mesmo Rx² mais Ry² mais Rz²? Bom, daí agora vocês fazem, né? Nós temos dois triângulos, eu não vou mostrar isso não, mas vocês podem usar esses dois triângulos aqui, né? Primeiro você calcula aqui por Pitágoras, vai ficar ρ² igual a Rx² mais Rz², né? E aí vocês substituem o ρ aqui e vocês vão obter o R, tá? Então tá aqui o vetor e as coordenadas
e as coordenadas não. O vetor e o módulo do vetor. Então agora o que eu vou fazer? Então agora eu vou dizer que lambda é o vetor OC dividido pelo módulo de OC. Ou seja, lambda vai ser... Ficou feio, né? Rx i mais Ryj, não importa quem seja, mais Rzk, dividido pela raiz quadrada de Rx quadrado mais Ry quadrado mais Rz ao quadrado. Então, achamos o lambda. Complicadíssimo, né? E agora vai ficar mais complicado ainda. Complicar a vida de vocês agora. Gente, eu tenho que complicar a vida de vocês em algum momento. Então vamos lá. Tridimensional. X, Y e Z. Vetor R. As componentes do vetor R. Aqui é a origem. Aqui é RY. Nós vamos dizer o seguinte, que X vai estar em centímetros, Y em centímetros e Z também em centímetros. E nós vamos dizer que aqui vai ser 4, 3 e, sei lá, 10. E agora nós queremos o vetor F. Cuja intensidade vai ser 100 newton. Tá? Então, é essa dificuldade que eu falo para vocês. Então agora, como que nós vamos fazer? Nós queremos saber quem é F. Qual é o vetor F? Quem é o vetor F? Tá? Eu não sei. Mas eu sei que o F é um tal de lambda vezes a intensidade de F. Quem é lambda? É um vetor unitário que nós vamos colocar aqui, ó. Cujo F e R tem o mesmo lambda. Então eu sei que o R também tem... o mesmo lambda. Então nós sabemos que existem essas relações. Quem é R? É o vetor que vai de O até P. Então vamos lá, as coordenadas então são de R, R vai ser igual a P menos O. Quem é P? P é 4 em X, 10 em Y e 3 em Z. Então R vai ser 4 em X mais 10 em Y mais 3 em Z. Centímetros. E o módulo de R vai ser a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Errei aqui na calculadora. Vai ser 11,2 aproximado.
Isso, coloquei 10 em J, Fábio. 10 está em Y, exatamente. É isso mesmo, tá? Então, são as coordenadas do R. Então agora, nós vamos dizer assim, que o lambda, ele é o vetor dividido pelo módulo. Então com isso, nós vamos escrever... Cadê? Aqui. 4i mais 10j mais 3k, dividido por 11,2. Então, o lambda vai ser 4 dividido por 11,2 e vai ser 0,36. Mais 10 dividido por 11,2, que vai ser 0,89. Mais 3 dividido por 11,2, que vai ser 0,27k. Esse é o lambda. Mas nós não queremos o lambda, nós queremos f. Mas nós sabemos que o f é a intensidade de f vezes o lambda. Como a intensidade de f é 100, então nós podemos fazer f igual a 36i mais 89j mais 27k Newton. E obtivemos o vetor f. Tá? Então, usando o lambda. Professor, mas você falou um monte de coisa antes aqui para nós, que era R cosseno θ, cosseno alfa. Sim, você pode fazer esse procedimento que eu estou mostrando agora para vocês, vocês podem usar, tá? Para obter o alfa e o θ, né? Obtendo o alfa e o θ, você faz as projeções de f. Tá? Eu não vou fazer. Mas se você quiser, você faz na sua casa e você chega a esse valor. Tem que ser. Esse método que eu mostrei para vocês aqui é muito mais fácil. E não só muito mais fácil, como computacionalmente ele tem muito mais eficácia. Porque você trabalha direto com os vetores. Então você pode trabalhar com matrizes. Se você trabalhar com matrizes, você trabalha de forma muito mais fácil na sua programação. Então você pode fazer uma programação para determinar isso aqui. Então você trabalha com vetores, chega em vetores, aí como você vai trabalhar, você tem que ver, né? Mas você consegue resolver esse problema aqui de forma muito mais fácil, muito mais tranquila. Não só isso, a álgebra vetorial, ela permite também que se você tenha, por exemplo, R1 igual a, deixa eu ver, x1 mais y1 mais z1 e R2 igual a x2 mais y2 mais z2, veja que eles estão no mesmo sistema de coordenadas, né? Ah, professor, como é que você sabe? Você sabe por causa do IJK. É o mesmo, IJK. Senão seria diferente, tá? Então você não pode usar dois sistemas de coordenadas diferentes para fazer esse tipo de conta. Então, o vetor R resultante vai ser R1 mais R2. Bom, vou colocar aqui um sistema, mas um sistema bidimensional, tá? Então, só para mostrar uma coisa para vocês. Vamos lá. Você tem aqui x e y. Aí você tem, vamos lá, R1 e R2. Então você tem aqui R1 e R2, tá? E você quer determinar o vetor soma.
Você quer determinar o vetor soma. Então você vem e faz isso daqui. Aí você vai ter a soma dos dois vetores, que é esse daqui. R1 mais R2. Certo? Como é que você pode fazer isso aqui? Você pode fazer a soma pela regra do paralelogramo, que eu não vou nem trabalhar aqui com vocês. Por que não? Quando você tem R1 e R2, tá tranquilo. Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um sistema e nós vamos acrescentar aqui, opa, o Z. Então vai ter aqui Z deixa eu apagar esse aqui. Então agora nós temos R1, R2, R3, R4, R5, R6. Então vamos lá, R1, R2, R3, R4, R5, etc. Rn. N vetores, tá? O método do paralelogramo permite que a gente faça esse cálculo somente aos pares. Então, o método do paralelogramo permite que você faça R1 com R2. Então, como é que você faria aqui? R1 com R2, o resultado com R3, o resultado com R4, o resultado com R5 e assim por diante. Ou R1 com R2, R3 com R4, R5 com Rn e depois somaria pares. Você já pensou um negócio desse? Não, gente. Vocês conhecem de computadores, então vocês não vão fazer isso não. O que vocês vão fazer? Olha que interessante agora. Vamos apagar esse aqui. Eu vou apagar esse aqui também, porque o método do paralelogramo nós não vamos fazer isso não. Tá? Vou apagar esse aqui também e vou fazer o seguinte. Uma proposta para vocês. R3, X3i mais Y3J mais Z3K e assim sucessivamente até Rn, que vai ser Xn mais Yn mais Zn. E agora você faz o quê? Eu quero fazer Rn, perdão. Eu quero fazer o R total. Como é que a gente faz? R1 mais R2 mais etc. Rn. Ou a somatória, não vou colocar aí não, porque senão vai confundir com o que vocês têm, né? Com I de IJK. Vou colocar assim, ó, L igual a 1 até N de R L. Tá? Bom, mas se eles são compostos pelas suas componentes, então nós podemos dizer que a componente de R total na direção X vai ser X1 mais X2 mais Xn. A componente do R total em Y mais Yn. E em Z vai ser Z1 mais Z2 mais Cn.
Então veja que o que você soma são as componentes e não os vetores. Então, ao invés de trabalhar com a regra do paralelogramo, você vai somar as componentes x, as componentes y e as componentes z. Em termos computacionais, muito mais fácil. Você soma as componentes dos vetores. E aí você tem, por fim, o vetor R, que é o vetor resultante. Tá? Então você não precisa trabalhar com o método do paralelogramo, que é um método que normalmente vocês aprendem. Outra consideração que nós vamos fazer. Sabendo que R1 é x1 mais y1 mais z1 e R2 é x2 mais y2 mais z2, você pode falar assim, ah, professor, mas você já tinha escrito isso aí, por que você não copiou e trouxe para cá? Porque o professor é um cabeçudo, só por isso. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós podemos fazer, por exemplo, o produto escalar entre esses dois vetores. Tá? Lembrando que o produto escalar entre dois vetores é um escalar. Professor, tem que pôr esse pontinho aí no meio? Tem. E se eu não puser, professor, tem problema? Tem. Qual o problema? Eu não vou saber se é produto escalar, produto vetorial, que tipo de produto que é. Nem ninguém vai saber. Então, quando a gente faz o produto escalar, você vai fazer x1 vezes x2 mais y1 vezes y2 mais z1 vezes z2. Tá? Então você vai multiplicar as componentes. E lembrando que ele é um escalar, produto escalar. Você faz o produto e ele retorna um escalar para você. Professor, e o produto vetorial também retorna um vetor? É isso aí. O produto vetorial, ele retorna um vetor. Ah, professor, mas como é que eu vou fazer isso? Bom, existem várias formas. E eu vou fazer aqui uma delas, a primeira, e depois vou fazer a outra delas. Então, o que você vai fazer? x1 na direção y mais y1 na direção j, e que j esquisito, né? Mais z1 na direção k, produto vetorial x2 mais y2 mais z2. E vale a distributiva. Então, o que nós vamos fazer? x1i, produto vetorial x2i. Então, vai ficar x1i, produto vetorial x2i. Mais. Então, você fez esse com esse. Vai fazer esse com esse com esse. Então, vai ficar mais x1i, produto vetorial y2j, mais x1i, produto vetorial z2k. Mais, aí você faz com y, mas eu não vou fazer, vocês estão achando que eu vou fazer, né? Eu não. Mais, etc. Tá? E aqui vocês vão aplicar a regra que I com J é K, K com I é J, J com K é I. E o contrário? O contrário é negativo. Então você vai ter J com I é menos K. I com K é menos J. K com J é menos I. I com I é zero. J com J é zero. E K com K é zero. Nossa, professor, tem que decorar isso aí? Não, você não precisa decorar.
Você precisa saber, você precisa entender o sistema que você está trabalhando. Você está trabalhando com um sistema triortogonal, então ele vai ter essa estrutura, por padrão. Então, uma vez que ele tem por padrão, você já sabe qual é o padrão. Então, I com J é K, K com I é J, e J com K é I. Tá? Então, você já vai saber por padrão. No seu caso, você vai aplicar e aplicando você vai chegar a essas conclusões. Você pode também fazer o seguinte: I, J e K. Peraí. Tá? Então aqui, o que você tem? Primeiro, veja que é no sentido anti-horário. I com J, K. J com K é I. Tá? E K com I é J. Então você vai fazer esse movimento aqui, ó. Tá? Anti-horário. Então você vai ficar JK, IJK. Tá vendo? Você pode também pensar dessa forma. Mas, contudo, entretanto, nós vamos fazer o seguinte. Lembrando que vocês são da computação e da automação, nós vamos fazer a seguinte proposta para vocês, que é o que vocês gostam de fazer. O R1 com o R2 vai ser igual ao determinante I, J, K, X1. Y1, Z1, X2, Y2, Z2. Tá? Muito mais fácil. Muito mais fácil. Então aqui vai ficar R1 com R2. Então vai ficar como? Y1, Z2, I, tá? Deixa eu tirar esse I daqui, um pouquinho. Y1, Z2, I, Y2, Z1. Então menos Y2, Z1 na direção I. Mais IJ. IJ vai ser X2, Z1. Eu já sei que é menos o próximo, né? Em J. Então vai ser X1, Z2 em J. Mais em Z. X1, Y2 menos X2, Y1 em K. Compara esse com esse. Qual que vocês acham mais fácil? Número 1 ou número 2? Esse aqui é o número 2. Esse que está aparecendo aí. Número 2. Bem mais, né? Então, vejam que a questão é de escolha de vocês. Vocês é que vão escolher qual o método que vocês vão trabalhar. Então, olha, aqui, a soma. Pô, você vai fazer soma, você vai usar o método do paralelogramo? Para quê? Você vai trabalhar com projeção de vetores? Trabalha com lambda. Ah, no sistema bidimensional não precisa, porque é um ângulo só, mas no sistema tridimensional fica muito mais fácil. Querem ver? Vamos dar uma olhada para ver? Porque nós vamos começar trabalhando, gente. Hoje está sendo só um apanhado, assim, tal, geral, mas nós já estamos trabalhando com o que de fato vai ser importante para nós nessa disciplina, tá? Então vamos lá. Vamos supor não. Nós temos aqui um sistema X, Y e Z, tá? Nós temos aqui um gancho preso aqui na parede, no ponto A. Tá? E temos aqui um ponto B, que está posicionado numa certa altura também. Eu vou passar todas essas coordenadas aqui, tá? Então vamos supor que o ponto A ele esteja numa altura, tá? Vamos colocar as unidades aqui, metros, metros e metros, tá? Então,
O ponto A, ele está localizado numa altura de 10 metros. O ponto B, ele está localizado numa distância de 4 metros em X e de 3 metros em Z. Tá? E aqui, entre A e B, tem um cabo. Tem um cabo. E justamente no ponto B, tem uma força puxando esse cabo. A força B está puxando o cabo aqui, a força B. A força F está puxando o cabo no ponto B. E nós sabemos que a intensidade da força F é 100 newton. Tá? Eu quero saber qual é o vetor F. Tá com vocês. Vocês querem que eu compartilhe aqui o quadro? Se eu compartilhar o quadro, vocês conseguem escrever, eu acho. Inclusive aqui na nossa lousa. Enquanto isso, eu tomo uma água. Opa, sem querer eu parei de compartilhar. Não era para compartilhar, era para deixar de compartilhar. Se vocês não enxergam. Diga. Ô, musicão! Não tô ouvindo não, mas eu sei que tá uma música boa aí. Fala, Guilherme, diga. Quanto deu? É ruim porque eu não consigo ver o que vocês estão fazendo, então eu... Se alguém quiser compartilhar com a gente, dizer o que está fazendo, tal, como é que vocês estão trabalhando esse caso aí? Não está aparecendo aí para vocês? A minha tela? Ah, tá. Não, eu que desliguei sem querer, Guilherme. Sem querer eu desliguei aqui o... Não, acho que foi geral. Eu desliguei sem querer, eu parei de compartilhar a tela. Credo, professor. Como é que você faz isso com a gente? Vocês viram que tem um formulário lá no Ava, gente. Se vocês puderem responder para mim uma hora que vocês tiverem um tempinho aí, tá? Só pra gente saber qual a situação de cada um, por que tem muita gente que não vem assistir a aula, tá? Pra gente poder achar uma solução.
Tá, vamos lá. Então, vamos lembrar o seguinte. Veja que a força F, ela tá na mesma linha do cabo como tem que ser. Tem que ser. Não pode ser diferente. Tá? Então, nós vamos... Como ela tá vindo de A para B, o vetor força F está vindo de A para B. Então, nós vamos tomar um vetor que venha de A até B. Esse vetor que vem de A até B é o vetor R. Tá? E nós também vamos ter o vetor lambda. O vetor, cadê ele? Aqui. Esse é o vetor lambda. Então nós temos o seguinte, o vetor lambda, ele está na mesma direção e sentido de R, por construção. Então R vai ser a intensidade de R vezes o vetor lambda. A força F está na mesma direção e sentido de R. Então vai ser F vezes lambda. Então veja que os dois contêm lambda. Então qual que é o procedimento? Nós vamos determinar o lambda usando o R, porque é o que nós temos, e depois nós vamos substituir aqui em F para determinar o vetor F. Como que nós vamos fazer? Vamos lá, nós sabemos que o vetor vai de A até B. O ponto B está em 4 em X. Professor, você não colocou a coordenada Y. Até por isso, né, Christian? Fala assim, por isso que eu não estou conseguindo fazer. Tá certo. Eu não coloquei altura aqui. Vamos colocar em 5, tá? Tá na altura de 5. Então, vai ser 4, 5 em Y e 3 em Z, metros. Essa aqui é a coordenada, são as coordenadas do ponto B. Então, nós identificamos a posição do ponto B. Agora, nós vamos fazer do ponto A. Vocês conseguiram acompanhar, gente? Vocês entenderam o ponto B? Como determinar as coordenadas dele? Ok. Então, agora vamos para o ponto A. O ponto A, ele está em 0 em X, 10 em Y e 0 em Z. Confere? É o ponto A. Então, ele está em 0 em X e 0 em Z e numa altura de 10 metros. Então, o que nós vamos fazer agora? Bom, o vetor R, ele vai de A para B. Então, ele é B menos A. Então, o vetor R, ele vai ser menos 4 em X. Não, menos 4 não, mais 4. 4 em X. Sim, claro, vamos lá. O ponto B, ele tá... Então, você faz o quê? Você faz a projeção dele em X. Ele está em 4 metros em X. Você faz a projeção dele em Z, 3 metros em Z, e vê a projeção dele em Y. Ele está em 5 metros em Y. Então, esses três valores que estão aqui formam as coordenadas de B. Tudo bem, Fábio? O 5, tá, é altura. Quer ver? Deixa eu pegar aqui um... Essa altura aqui é a mesma dessa aqui, ó. Tá? Então é a altura dele.
Então, como você tem as alturas, isso, Ana, perfeito, Ana Beatriz, o 5 é a altura em Y, a altura do ponto B. Então, veja que nós vamos do chão para o ponto B, que é a mesma altura que está aqui, aqui em Y. Tá certo? Então, como eles estão na mesma altura, então nós vamos ter 5 metros, o ponto B está em 5 metros também. Tá? É a projeção que você faz dele para saber. O que, que o cara faz na prática? Vem aqui e mede a altura dele, né? Então vai ser 4 em X. Opa. Em Y vai ser menos 5. E em Z vai ser 3. Tá? Então, veja que realmente em Y, ó, veja que ele está apontando aqui, a projeção dele em Z é para Z positivo, a projeção dele em X é para X positivo e a projeção dele em Y é para Y negativo. Pode ver que ele tá para baixo, esse vetor R. O vetor R ele aponta para baixo. O valor de X é porque é a... Veja que... Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Aqui. Tá? Quando você projetar o ponto B no chão, você vai ter essa distância. Deixa eu aumentar aqui a espessura. Você vai ter essa distância aqui, que é essa mesma distância aqui. Tá? Então, essa distância aqui é 4, que é a mesma dessa. Ok? E a mesma coisa em Z. Aqui é 3, aqui é 3. Também. Né? Então, veja que agora nós obtivemos o R, o vetor. O módulo de R vai ser a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais menos 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, o R vai ser a raiz quadrada de 16 mais 25 mais 9. Raiz quadrada de 50, que vai ser 7,07 metros. Tá? Então, com esses dois valores aqui, R, vetor, e R, intensidade, nós podemos determinar o lambda. O lambda vai ser o vetor dividido pelo módulo. Então, o lambda vai ser 4 dividido por 7,07, que vai ser 0,57 na direção X. Em Y vai ser 5 dividido por 7,07. Só que tem que ser... só que vai ser negativo em Y. Então é 0,71 mais 3 dividido por 7,07, que vai ser 0,42K. Certo? E agora a gente substitui em F. Então, agora nós vamos substituir em F. Então, F, que é F vezes lambda, e lambda é 100. Então, vai ser 57 menos 71 em J mais 42K Newton. Tá? Veja que o módulo de lambda tem que ser 1. Então, se você quiser saber se você acertou ou se você errou, você verifica quanto que vai dar o módulo de lambda. E você vai ver que ele vai dar próximo de 1, ele não vai dar 1.
No meu caso aqui deu 1,0023. Então, está bem próximo de 1. E o módulo de F tem que dar 100, porque é o valor da intensidade da força. Então, agora nós encontramos o valor da força. Tá certo? Vocês entenderam, gente? Beleza. Vou sair daqui. Nós estamos terminando a aula já, tá? O poder disso aqui vai ser o seguinte. Eu vou desenhar vou representar aqui um sisteminha, tá? Vou representar aqui um sisteminha bem simples, tá, gente? Por favor, não deem risada das minhas figuras, não. Estou usando tenham misericórdia, tá bom? Eu estou usando uma mesa digitalizadora, então eu não sei desenhar direito, tá? Imagina esse professor. Só desculpa, né, gente? Tá? Então vamos lá. Copiar aqui. Tá aí. Tá aqui, certo? Então vamos supor que essa aqui seja uma estrutura, né, de uma determinada estrutura de um telhado, por exemplo. Tá? Então, é a estrutura de um telhado. Ok? E vamos supor que tem uma entrada, uma abertura superior aqui. Esse exercício é um exercício bastante clássico. Tá? Bastante clássico. Não tem... Então, vamos supor que você tem aqui uma abertura. Ok, tá? E nessa abertura você você esteja sustentando essa abertura, por exemplo, com um apoio, tá? Você tá sustentando essa abertura com apoio. Deixa eu tirar esse apoio daqui, vamos colocar ele mais para cá um pouquinho. Cadê? Aqui. Deixa eu só representar esse aqui. Certo? Tamo aí, até que estamos avançando nesse negócio aí, né? Ô, professor, você tá quase engenheiro. Não, pelo amor de Deus. Como é que diz? Ó, gente, é uma brincadeira, pelo amor de Deus, hein? Não, eu dou... é um retrocesso, seria um retrocesso para mim. Eu brinquei uma vez assim, nossa, quase me puseram para fora da sala de engenharia. Mas eu fui mais longe um pouquinho. Eu falei que o físico pensa e o engenheiro executa, mas quase apanhei, viu? Bom, vamos lá. Então aqui nós temos uma estrutura, veja que a portinhola está aberta e tem uma sustentação aqui. Então agora, o que nós vamos querer saber? Qual que é a ideia com esse exercício? Esse exercício, nós podemos dizer o seguinte, eu quero substituir esse pedaço de madeira aqui que está sustentando a portinhola aberta, eu quero substituir por dobradiças que tenham um sistema de mola, que possam sustentar essa porta aberta. Então eu quero tirar esse... Então como que nós vamos fazer?
Percebe que agora existe uma... Aqui agora tem um problema de engenharia, tá? Qual que é o problema de engenharia? O problema de engenharia é, nós temos um alçapão, sei lá o que eu quero manter aberto, por um motivo qualquer eu quero manter aberto, só que eu quero manter aberto com dobradiças, porque colocando uma sustentação física dessa forma aqui, pedaço de pau, por exemplo, isso aqui pode cair, pode machucar alguém, né? Vamos supor que aqui seja um vão aberto, vamos supor que seja uma oficina, alguma coisa assim. Isso aqui pode cair, pode machucar alguém, pode quebrar alguma coisa, enfim. Né? Não posso manter esse tipo a portinhola aberta com isso aqui. Então eu vou substituir por uma dobradiça com um sistema de mola que vai manter essa portinhola aberta. Então o que nós vamos fazer? O que nós sabemos? Então o ponto de vista, nós vamos partir do ponto de vista de que nós temos uma força que está sendo exercida por esse pedaço de pau aqui sobre essa estrutura. Então o que nós precisamos, nós vamos focar nessa portinhola que está aberta. É ela que é o nosso objeto de estudo. Então o que nós devemos fazer aqui? Bom, eu vou colocar no centro de gravidade dessa portinhola, vou colocar aqui no centro de gravidade dela, tá? Uma representação da força peso. Tá? Além disso, nós vamos colocar também que a madeira exerce sobre essa portinhola, deixa eu colocar em amarelo, porque em preto não vai mostrar, né? Aqui para vocês. Vamos lá. Tem aqui uma força que é a força exercida pela madeira sobre a portinhola. Qual é a nossa ideia aqui? Opa. Nós precisamos descobrir qual é a força necessária aplicada nesse ponto da portinha e qual é o momento devido a essa força com relação a esse eixo. Então, o momento de força. Então, sabendo qual é a força atuando nesse ponto e sabendo qual é o momento de força com relação a esse eixo da força P e da força F, porque eu preciso fazer a somatória dessas duas forças, né? Além disso, nós temos reações aqui nas dobradiças. Nós vamos aprender tudo isso, tá, gente? Eu não vou, isso não é para vocês começar a fazerem agora, não. Nós vamos ver tudo isso aí. Aqui nesse caso, nós temos uma força, uma reação em X, uma reação em Y e uma reação em Z. Então nós temos aqui as componentes na vertical e no plano horizontal. Tá? Então veja que nós temos forças atuando aqui nessas dobradiças que não podem ser desprezadas. Elas sustentam também essa portinha, elas que sustentam a portinha aberta. Então veja que nós temos forças de reação aqui nas dobradiças, temos a força-peso da portinhola e temos a força F atuando na portinhola por conta desse pau que está sustentando a portinhola aberta. Tá? E nós sabemos também, isso nós podemos determinar, qual é o ângulo de abertura. Tá? Vocês entenderam a ideia? A ideia. Não como resolver. Como resolver, vocês ainda não vão resolver esse problema. Mas vocês entenderam a ideia? Vocês perceberam que nós temos um problema de engenharia aqui. Você tem uma portinha que está aberta lá em cima do telhado, tem uma madeira sustentando a portinha aberta, você quer excluir essa madeira, mas para que você exclua essa madeira, você tem que colocar um sistema ali que faça o mesmo que a madeira está fazendo.
Para você fazer para você propor esse tipo de sistema, você tem que saber quais são as condições das forças aplicadas para você poder propor a transferência. Então, quando você propuser a transferência, essa força aplicada pela madeira nesse ponto aqui, ela não vai existir mais. O que você vai ter é um momento de força aqui nas dobradiças que vão sustentar a portinhola aberta. Essa é a ideia principal. É isso que nós precisamos observar. Certo, gente? Então, é só para vocês terem noção. Eu apresentei esse caso agora para vocês terem noção do que nós vamos fazer daqui para o final dessa disciplina. Então, daqui para o final da disciplina, vocês vão ter plenas condições de resolver esse problema. Aliás, antes, bem antes. Eu diria que daqui 2 ou 3 semanas, vocês já vão ter plenas condições de resolver esse problema. Que aparentemente pode ser um problema bastante complexo. Eu não sei se é. Alguém achou esse problema fácil de resolver? Não na prática, mas com cálculos. Alguém considerou que esse problema que foi apresentado é um problema muito simples? Vocês conseguem resolvê-lo hoje, por exemplo, agora? Ok. Porque na prática você vai e compra uma. Então, aí que tá. Se você vai, por exemplo, vamos supor que a portinhola seja uma portinhola de gesso, de plástico, alguma coisa assim. Tudo bem, maravilha. Mas vamos supor que ali você está falando de uma portinhola de concreto usinado e que é num teto de uma fábrica e ela tem dimensões de 200 metros quadrados, por exemplo. Entendeu? Porque se você vai propor, por exemplo, para fazer uma portinhola dessa num quartinho que você tem no fundo da sua casa, você não vai se preocupar muito com isso. Você vai lá, você vai comprar uma dobradiça, a diferença de preço não vai ser muito grande, você vai lá, compra uma dobradiça, põe lá e beleza, segue para casa. Agora, se você está agindo numa fábrica e você tem lá uma portinhola dessa de 200 metros quadrados, tá? Com uma massa muito elevada, né, de toneladas, por exemplo, então aí sim vai fazer toda a diferença. Exatamente, Ana Beatriz, porque daí o que acontece? Aí você vai ter que levantar os custos, porque você não vai na venda da esquina comprar uma dobradiça e colocar lá. Ah, não, ao invés de colocar uma dobradiça, eu vou colocar 500 mil dobradiças, né? Aí você pega e manda pro comprador da empresa, você manda lá para ele dizendo, eu quero 500 mil dobradiças. O cara vai falar, que é isso que você está pedindo, né? Não faz sentido. Ele mesmo vai falar que não faz sentido. Né? Aí você fala, tá bom, vou mudar de ideia então. Compra essa dobradiça aqui. Aí ele vai ver a dobradiça, custa $1 milhão. É importada da Alemanha. Né? O comprador vai falar, mas vou mandar isso aqui para a diretoria, gente. Não é possível um negócio desse. De onde você tirou isso aqui? Não, isso aqui é só para garantir. Não existe só para garantir quando você está tratando com valores desse, né? Então o que você vai fazer? Você vai fazer um cálculo e aí você vai encaminhar o que você precisa junto com uma planilha de custos, né? Dizendo por que você chegou naquele lá. E você vai dizer especificamente o que você quer. Porque se de 200 metros quadrados para 100 metros quadrados, vamos supor que aumenta, sei lá, aumenta 300% o valor. Então faz diferença, percebe?
Aí faz diferença. Então, nesse caso, então você vai ter que fazer o cálculo. Não tem jeito. Tá certo? Faz toda a diferença para nós. Qual é a ideia? A ideia é, primeiro, na próxima aula nós já vamos começar a fazer isso. Eu já vou trazer alguns casos na próxima aula, já para a gente começar a desenvolver esses cálculos. Então eu já vou trazer os casos, a gente já vai começar a desenvolver os cálculos, primeiro com soma de forças, depois nós vamos fazer somatório de momentos de força também, até chegar num caso como esse. Tá? Então nós vamos devagar, nós vamos trabalhando até chegar em alguma coisa efetiva como essa que nós mostramos agora. Tá? E aí, vamos partir para o abraço. De boa na lagoa? Vai ser a mesma. Vai ser exatamente a mesma. Veja que em mecânica dos sólidos, a gente não está considerando o material que é feito. Né? Então, você pode, por exemplo, dependendo do material, você pode ter deformações. Nós aqui não estamos considerando as deformações. Se a gente for considerar também as deformações, aí entra um cálculo mais avançado que nós não vamos ver aqui. Aí entra um cálculo que é que é ciência dos materiais, né? Envolve uma série de outras formas de calcular. Tá? Mas, basicamente, é o mesmo cálculo. Então, em primeira aproximação, faz aquele cálculo. Ah, vai sofrer deformação. Aí você entra com o próximo nível de cálculo. Né? Então você vai elevando. Não é o caso de vocês. Vocês, por exemplo, vocês vão ser solicitados. Então, o que vai acontecer? O engenheiro mecânico ou o engenheiro civil. O engenheiro civil normalmente não vai pedir, né? Mas o engenheiro mecânico ele vai chegar para vocês e vai falar assim: escuta, eu estou com essa proposta aqui. Tá? E o cálculo é esse e as dimensões são essas. E eu preciso resolver isso aqui. Então você, com os seus conhecimentos de engenharia da computação ou engenharia de controle e automação, você vai bolar uma forma de resolver o problema usando um software, aí é com você vai se virar nesse sentido, para resolver o problema deles lá. Então, vocês vão trabalhar em conjunto para poder resolver o problema. Você vai implantar o cálculo para poder mostrar para ele. Você não vai fazer o cálculo. Ele vai fazer o cálculo. Mas você precisa saber conversar com ele. Para saber conversar com ele, você precisa saber como resolver. Mesmo que seja a base. Então, isso que você falou, Ana Beatriz, tem toda a coerência. Porque se você sabe a base, então você já sabe o que ele está propondo e você tem você sabe o direcionamento que você vai seguir. Tá certo? De boa na lagoa? Fechamos por aqui? Tranquilo com grilo? Tá bom. Maravilha, gente. Então, dá uma olhada lá no AVA, que eu coloquei lá para vocês já algumas notinhas de aula lá, coisinha pouca, nada muito sofisticado, mas que já ajuda bastante, tá? Em vetores e tal. Tá? Dá uma olhadinha lá que vale a pena. Tá bom, meu povo? Então agora, tranquilos. Vou interromper a gravação.